Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Sou o evangelista Wellington, da sede da Assembleia de Deus Montese, sede estadual. Hoje é 23 de agosto, iremos ministrar a 8ª lição da revista Os Profetas Menores, que foi do 4º trimestre do ano 2012. O título da lição é Naum, o limite da tolerância divina. Texto áureo. Disse mais: Ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo? Se porventura se achar ali 10? E disse: Não a destruirei por amor dos 10. Gênesis capítulo 18, versículo 32. Aqui fala daquele episódio em que Deus chega para Abraão e queria destruir a cidade. Abraão, por ter um parente chamado Ló, que morava naquele lugar, ele queria proteger o seu sobrinho e assim intercede diante de Deus. E o Senhor dizendo que iria destruir a cidade, ele por amor a 50, por amor a 40, por amor a 30. E a realidade é que ali não se achavam essa quantidade de justos. O Senhor, por amor a Abraão, que intercedeu em favor de Ló, envia os anjos para salvar a família daquele homem. Verdade prática: no tempo estabelecido por Deus, cada nação, cada indivíduo em particular passará pelo crivo da justiça divina. É por isso que da nossa parte se faz necessário nós temermos ao Senhor, reverenciarmos o seu nome. Não dá para viver de qualquer jeito, de qualquer forma, como se Deus não fosse justo e nem juiz. Uma hora cada um de nós iremos nos depararmos com a justiça divina. A leitura bíblica em classe está em Naum, capítulo 1, do 1 ao 3 e do versículo 9 ao 14. Peso de Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por 2 vezes a angústia. Porque ainda que eles se entrelacem como os espinhos, e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti saiu um que pensa mal contra o Senhor, um conselheiro de Belial. Assim diz o Senhor: por mais seguro que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados, e ele passará. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas agora quebrarei o seu jugo de cima de ti e romperei os teus laços. Contra ti, porém, o Senhor deu ordem, que mais ninguém do teu nome seja semeado. Da casa do teu Deus exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Ali farei o teu sepulcro, porque és vil. Nínive havia sido alvo da misericórdia de Deus. Você deve lembrar do profeta Jonas, que foi conduzido até aquele lugar, e a cidade inteira se arrependeu, inclusive o seu rei.
Aquela nação, 100 anos, mais de 100 anos atrás, se converteu ao Senhor. Mas o tempo passou e eles voltaram a cometer perversidade, malignidade, crueldade. Aqueles homens se desviaram de Deus e começaram a viver ao seu bel prazer, de acordo com a sua vontade, o seu querer. Eles se esqueceram do perdão divino. Nós não podemos se esquecer do que Deus tem feito por nós. Como diz o salmista, bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. A Assíria, com a capital Nínive, esquecera do perdão do Senhor, da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor. E agora eles iriam pagar o alto preço da sua crueldade. O juízo divino, ele é irreversível para aqueles que querem viver ao seu bel prazer e não aceitar a graça e a misericórdia de Deus. Os objetivos dessa lição é explicar o contexto histórico do livro de Naum, apontar os limites entre tolerância e vindicação e conscientizar-se da existência do juízo divino. Essa lição ela tem 3 pontos principais: o livro de Naum, tolerância e vindicação e o castigo dos inimigos. Aqui no primeiro ponto, no contexto histórico, Naum, a semelhança de outros profetas menores, não lhes é apresentada a sua biografia. Nos dito no seu livro, logo no primeiro versículo, que Naum ele é um eucosita. Esta palavra eucosita significa Deus, o laçador, aquele que laça. O que eu entendo com esta palavra é que o Senhor, ele pegou o profeta, ele laçou e ele trouxe para ele para um propósito. E o propósito na vida de Naum não foi um propósito fácil. Afinal de contas, ele é um profeta que ele não profetiza como os outros profetas, que uns profetizaram contra Judá, outros profetizaram contra Israel, contra o reino do norte, contra o reino do sul. Na realidade, ele traz uma mensagem contra o império da Assíria. A Síria esta, que a cidade de Nínive, por exemplo, ela foi fundada por Nimrod. Gênesis capítulo 10, versículo 11. Ela foi a capital da Síria depois de Assur, embora a capital mudasse várias vezes para outras localidades nas proximidades de Nínive. A Assíria teve esse nome em homenagem ao seu principal deus, Assur, que era a divindade da guerra. Se nós prestarmos bem atenção na história, nós iremos ver que a Síria teve grandes líderes, como por exemplo, Tiglat-Pileser III. Ele invadiu a Síria e o Reino do Norte em 734. Tem outro grande líder, Salmanaser V. Tem outro chamado Sargon III. Senaqueribe. Vocês lembram de Senaqueribe? Aquele rei exaltado que quis colocar medo no rei Ezequiel, que era um homem temente a Deus e confiou no Senhor. Na realidade, a Assíria tinha um exército grande, poderoso, que vestia-se de vermelho. E aonde esse exército passava, levava crueldade, maldade, malignidade, perversidade. Sabe o que é glorioso no livro de Naum? Nós iremos ver aqui na frente, um pouco mais na frente, é que Deus se apresenta como um guerreiro
poderoso, glorioso, em que a sua presença é uma presença tão poderosa que faz derreter o que está à sua frente. Meus amados irmãos, Deus laçou o profeta Naum. Naum significa compaixão, conforto, consolo. Ele lança, ele pega este consolo e ele conduz para um povo que estava com o coração atribulado, angustiado, aflito. Um povo que vivia oprimido com medo da grande Assíria. A Assíria, no ano 722, já tinha saqueado o reino do norte, levado os seus moradores cativos e espalhado por outras cidades. Agora o reino de Judá estava temendo, vivia com o coração cheio de angústia e temor. A qualquer momento a Assíria poderia se levantar contra ele e destruí-los. Mas nós temos um Deus que julga. Nós aprendemos no livro de Naum que nós temos um Deus que reina. Nós entendemos no livro de Naum que é um Deus que ele é um guerreiro, que ele vem guerrear aquelas guerras que nós não estamos conseguindo vencer, pelejar, porque o inimigo é maior e mais poderoso do que nós. Deixa eu te dizer, há um guerreiro celestial que quer pelejar, guerrear as tuas, as minhas e as nossas lutas. Louvado seja o nome do Senhor. Então a história vai falar desses grandes líderes da Assíria, que se levantaram cheio de ira, cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de prepotência, de orgulho, de soberba. E por outro lado está ali o povo de Deus sendo humilhado, maltratado. Irmãos, a gente vê tanta gente com o espírito da Assíria, cheios de soberba, cheios de eu, que aonde passa leva pavor, angústia, opressão. Tem professor que é assim, tem marido que é assim, tem namorado que é assim, tem namorada que é assim, tem líderes nas igrejas que é assim, que quando chega todo mundo tem medo deles. Não, essa não é a vontade de Deus para nossas vidas. Nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo. Aleluia. Outra coisa que nós aprendemos aqui é a estrutura do livro. O livro da visão de Naum consiste em 3 breves capítulos. O capítulo 1 divide-se em 2 partes. A primeira é um salmo de louvor. A gente vai pegar os primeiros versículos, a partir do versículo 2. Olha que coisa linda. O Senhor é um Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador cheio de furor. O Senhor toma vingança. O Senhor tem o seu caminho na tormenta. Aleluia. Olha o versículo 7. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Ele conhece os que nele confiam. Esse início do capítulo 1 é um verdadeiro salmo de louvor, adoração e glorificação a Deus. Sabe o que nós compreendemos? É que havia opressão, havia sofrimento, havia um iminente tormento. Mas Naum entendeu que em meio a tudo isso é possível louvar, é possível adorar, é possível glorificar e exaltar aquele que tem todo o poder, que eu não preciso me vingar, que o Senhor, Ele é vingador. Aqui a segunda é um estilo poético, que anuncia o castigo dos seus inimigos. No versículo 15, olha o que diz o versículo 15. Eis sobre os montes os pés
do que traz boas novas. Aleluia! O que é boas novas no Novo Testamento? No Novo Testamento é o Evangelion, boas novas de salvação. Ei, eu não sei o que você está vivendo, rapaz, moça, mas há boas novas de salvação. Lembra do significado do nome Naum? Consolo. Ei, está chegando consolo de Deus. Está chegando uma palavra de esperança ao teu coração. Aleluia! Aqui no capítulo 2, vingança e vindicação. A mensagem de Naum é um juízo divino sobre Nínive. O verbo hebraico nakh, vingar-se, tomar vingança, aparece 3 vezes e precisa ser compreendido devidamente. Vingança é o castigo imposto por dano ou ofensa. Diz respeito a infratores costumazes da lei divina, visto que a vingança pertence ao Senhor. Contra ele está o juízo, o justo juiz de toda a terra. A gente vê também nesse ponto a longanimidade, o quanto Deus é compassivo, o como Deus é tardio em irar-se. Se Deus fosse nos julgar pelas nossas transgressões, mas o Senhor dá tempo para a gente se converter. Jonas profetiza que mais de 100 anos depois, por intermédio de todos estes líderes assírios, Tiglat-Pileser, Salmanaser, Sargon, Senaqueribe, eles poderiam ter se convertido ao Senhor, mas não quiseram viver de acordo com o seu próprio eu. Meus amados irmãos, o nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é majestoso. Como eu já falei, ele é apresentado no livro de Naum. Ele aparece como um guerreiro, pronto para lutar em favor do seu povo. Sabe qual é a palavra de Deus ao meu coração? Não te preocupa com quem está se levantando contra a tua vida. O Senhor, ele vai aparecer ao teu favor e julgar a tua causa e lutar ao teu favor, porque ele tem todo o poder. Aleluia! Aqui no terceiro ponto, o castigo dos inimigos. Quem são os inimigos? Os assírios eram inimigos. E a expressão peso de Nínive, referindo-se à capital da Síria, o confirma. A ausência da indicação desse povo também ensina as nações ao longo da história que sentenças similares às da Assíria são aplicáveis a qualquer povo que se levanta contra o povo de Deus, contra Deus. Ai daqueles que se levantam contra as obras do Senhor, sejam ricos, sejam políticos, sejam poderosos. A gente vê que o povo de Israel, o povo de Deus, eles pecavam, eles falhavam. E Deus levantava essas nações para punir o seu povo. Mas todas elas tiveram que prestar contas diante de Deus. Meu irmão, ai daqueles que se levantam contra a tua vida. Você é menina dos olhos de Deus. Aleluia! O estilo de Naum, o livro do profeta Naum, é rico em metáforas. O exército assírio é comparado a um emaranhado de espinhos, aos bêbados embriagados com vinho, significando que Deus enfraqueceu o poder de Nínive. Eu estava dando uma olhada na história da Assíria. E olha que coisa maravilhosa. A Assíria começou a crescer. Ela, por intermédio de Assurbanipal, subjugou Tebas, que era a capital do Egito. E continuou crescendo. Assaradom, ele tinha 2 filhos. Um era Assurbanipal e o outro chamava-se Samas-Sum-Uquim. Então Assurbanipal, ele sentou no trono da Assíria. E o que foi que fez Assaradom? Assaradom enviou seu outro filho para sentar no trono da Babilônia. Só que
Samman-Surukim, ele era submisso ao seu irmão. Aí o que foi que ele fez? Ele preparou, junto com os caldeus, ele liderou uma revolta que veio lutar contra Nínive. É óbvio que a história vai dizer que Assurbanipal venceu. Ele estava sentado no trono da Síria e ele venceu o exército do seu irmão que estava reinando na Babilônia. Mas o que aconteceu com isso? Nínive enfraqueceu. Nínive perdeu as forças. E nos registros babilônicos, nós sabemos que um líder caldeu chamado Nabopolassar reuniu seu povo contra a Síria. E a Síria caiu por terra no ano de 612. Nínive foi destruída. Por quê? Porque maltratou o povo de Deus. Meus amados irmãos, o nosso Deus é um Deus santo, justo. Ele é o dono do seu povo. Ele é o dono da igreja. Ele é o dono da obra. Aleluia! A história vai dizer aqui dentro da própria família, lá dos assírios, dos ninivitas, dos grandes líderes, eles se autodestruíram porque o mal por si se destrói. Aleluia! A conclusão desta maravilhosa lição. Assim como o juízo divino puniu a capital da perversa Assíria, assim também acontecerá no dia da ira de Deus, quando ele punirá a todos, indivíduos e nações que, rejeitando a misericordiosa graça, perseveraram na prática do mal. Nesse dia, todos prestarão contas de seus atos diante de Deus. E o que adverte o próprio Senhor através de seus profetas. Contudo, a porta da graça estará aberta, oferecendo gratuitamente a todas as nações ampla oportunidade de se arrepender e receber a salvação através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! A gente vê em Naum aquele que foi laçado por Deus, cheio de graça, cheio de autoridade, cheio de poder, pregando contra a perversidade, pregando contra a maldade, pregando contra a injustiça. Deus vai levantar aqui, Naum Ademi, jovens cheios do poder de Deus, cheios de autoridade, cheios de graça, cheios de unção, que receberão revelações da palavra. E o nome do Senhor será glorificado por intermédio da tua vida. Ei, eu convido você a continuar orando pela Umademe, a União da Mocidade das Assembleias de Deus Montese. E que Deus em Cristo vos abençoe a cada dia mais e mais. E não se esqueça que o segredo do sucesso é a intimidade com Deus.